E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e vamos aqui para mais uma aula na nossa preparação para o concurso do TJSP. Aqui a gente vai resolver questões de matemática e sem mais demora, vamos aqui para a primeira questão. Ela diz o seguinte: considere a sequência. Aí ela dá essa sequência aqui para a gente, que segue de forma indefinida. E daí ela fala: o produto entre o 30º e o 31º termos é igual a. Lembrando o seguinte: produto é igual a multiplicação. É sempre bom a gente lembrar. E vamos lá. Ela fala produto do 30º e do 31º. Bom, se a gente for olhar o seguinte, aqui vai na sequência. Ó, aqui é 1, 5, 10. Vamos olhar a sequência primeiro dos números de cima. 1, 5, 10, 15, 20, etc. E vamos aqui, esse aqui é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, etc. Se a gente for olhar isso aqui, a gente pode ver que o número de cima é o seguinte, é o número de termos menos 1 vezes 5. Parece difícil, mas vamos ver. Ó. O primeiro termo não se aplica, mas vamos abstrair um pouco. Esquece um pouco ele e vamos olhar só os outros que aí dá certo pra gente. Ó. O segundo termo é 5. Se a gente for ver, ó, 2 menos 1 é igual a 1. Daí, 1 vezes 5 é igual a 5. Mesma coisa, ó, o terceiro termo é 10. Vamos olhar aqui, ó, 3 menos 1 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. E assim sucessivamente. O quarto termo é igual a 15. 4 menos 1 é igual a 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Seguindo essa sequência, a gente consegue achar quanto que vale a parte de cima do 30º e do 31º termo. Veja só, o 30º e o 31º. Vamos lá. O 30º a gente faz 30 menos 1 igual a 29. E aí a gente faz 29 vezes 5 igual a 145. E a gente faz a mesma coisa com o 31. 31 menos 1 igual a 30. 30 vezes 5 igual a 150. Muito bem, então a gente já achou o seguinte, ó. A gente tem que o 30º termo é igual a alguma coisa sobre alguma coisa. E o 31º termo é igual a alguma coisa sobre alguma coisa. Aqui na parte de cima a gente já viu o seguinte, que o 30º é 145 e o 31º aqui em cima, 150. Muito bom. Agora vamos aqui ver a parte de baixo. Ó. Os termos de baixo eles vão assim, ó, 5, 10, 15, 20, 25, etc. E ó, o primeiro termo é 5, o segundo termo é 10, o terceiro é 15, o quarto é 20, o quinto é 25, etc. Se a gente for olhar bem, a gente repara o seguinte, ó. O primeiro termo é 5. 1 vezes 5 é igual a 5. O segundo termo é 10. 2 vezes 5 é igual a 10. Pronto. A gente aqui achou a lógica, né? Nas partes de baixo ficou mais fácil um pouco. Ó, o terceiro termo é 15. 3 vezes 5 igual a 15. Agora a gente repete isso para o 30º e 31º termo. 30º, 31º. Vamos lá. 30 vezes 5 é igual a 150. 31 vezes 5 é igual a 155. Achamos aqui o 30º e o 31º termo.
Vamos lá, a parte de baixo do 30º termo é 150 e do 30º termo 31º termo, desculpa, é 155. Muito bom. Achamos aqui quanto que vale o 30º e o 31º. Aí tem mais uma coisa que a gente tem que fazer ainda. Se a gente for reparar bem, o que ele perguntou é o seguinte: a soma dos... o produto, que a gente viu que a multiplicação dos termos é igual a... Então, vamos fazer o produto. Aqui, então, tem que fazer o produto do 30º vezes o 31º. Então, eu tenho 145 sobre 150 multiplicado por 150 dividido por 155. Muito bem. Para a gente fazer a multiplicação de fração, é simples. É o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Aí é o resultado. Então, aqui a gente vai ter um resultado. Tem ainda uma outra coisa que a gente pode fazer que vai facilitar a gente fazer a conta. A gente pode escrever esses números de outra forma. Como assim? Todos eles são divisíveis por 5, né? Em cima e embaixo. Então a gente vai fazer isso. A gente vai escrever o 30º termo, se a gente for lembrar, é 29 vezes 5, porque é 145. Mesma coisa, se eu dividir 150 por 5, eu tenho que é 30, né, vezes 5, que multiplica 30 vezes 5 dividido por 31 vezes 5. Ó, muito bom. Agora a gente tem 5 em cima e embaixo de todas as frações, a gente pode cortar. Você tem alguma dúvida ainda quanto a isso? Só a gente pensar um pouquinho, ó. Por exemplo, se eu tenho 100 dividido por 50, o que eu posso fazer aqui? Você concorda que isso aqui é igual a 10 vezes 10, que divide por 5 vezes 10? O que acontece? Como está multiplicando em cima e embaixo, eu posso só cortar os dois, porque se a gente for ver, 100 dividido por 50 é a mesma coisa que 10 dividido por 5. Né? Isso aqui, por acaso, também é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Simplificando ainda. Mas só a gente ver essa relação do de cima ser o dobro do de baixo. Vamos lá. Agora a gente ficou com uma fração que é um pouquinho menor. Ó. Opa, errei aqui, vamos lá. A gente tem 29 sobre 30 que multiplica 30 sobre 31. Opa, aqui a gente tem a mesma coisa, ó. Multiplicando em cima e dividindo embaixo, ó. Isso aqui é igual a 29 vezes 30 dividido por 30 vezes 31. Ó, eu posso cortar o 30 em cima e embaixo. Eu fiquei aqui no final com 29 sobre 31. Alternativa E. Essa aqui é uma pergunta, vamos dizer assim, de matemática mais pura, né? Que pega só matemática mesmo. Mas é bem resolvível. Vamos lá para a próxima. O total de elementos do conjunto A é 37. Ou seja, isso tudo que está aqui, ó, isso tudo que está aqui dentro é igual a 37. Se a gente for fazer uma equação com isso, ó, eu tenho que, ó, se a gente for ver, x é tudo que está aqui. Perdoe o desenho ruim, mas dá para entender. Y é tudo que está aqui. E esse 17 é o que está aqui. Então, vamos apagar aqui para ficar mais bonitinho. Tudo que está em A vale 37. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. X mais Y mais 17 é igual a 37. Isso a gente já pode ter certeza. A gente ainda pode ir adiante, andar com essa conta, ó. X mais Y mais 17 igual a 37. X mais Y igual a 37 menos 17. Se você tem dúvida de como trabalhar assim com a equação, nos cards a gente tem a nossa playlist de equações que ensina tudo isso com mais detalhes. Aqui a gente está indo um pouquinho mais rápido. 37 menos 17 dá 20. Então, x mais y igual a 20. Vamos aqui, ó. X mais y igual a 20. Pode ser que não seja necessário, mas já vamos fazendo aqui para dar uma treinadinha. Ó, sabendo que há elementos em todas as seções e intersecções. Opa, então a gente sabe, ó, que x, por exemplo, é diferente de 0,
que também y é diferente de 0. Vamos lá, eu tenho que z é diferente de 0 e w é diferente de 0. Porque todas essas letras aqui, ó, ele está falando há elementos em todas as seções. Então, todos eles são diferentes de 0. Ó, ele está falando aí, é que x é o dobro de w. Ou seja, esse pedaço aqui, e x é o dobro disso aqui. Então, vamos anotar aqui também, ó. X igual a 2 vezes w. Lembrando que se x igual a 2 vezes w, x é o dobro de w, a gente pode também pensar da seguinte forma, w é metade do x, né? Então seria x sobre 2. Podemos pensar dessas duas formas, depende do que vai ser mais fácil na hora de fazer a conta. Ó, x é o dobro de w, o menor número de elementos possível para um conjunto B é igual a... então ele está falando o seguinte. Que ele falou que aqui a gente já sabe que tem 17. Aqui a gente sabe que tem 17. Muito bom. E a gente sabe que aqui tem algum valor, aqui tem algum valor e no espaço vazio tem algum valor. E o w é metade de x. Então a gente já percebe alguma coisa aqui. Primeiro a gente sabe que x é um número que dá para ser divisível, né? Que é divisível por 2. Vamos lá. A gente tem essas informações aqui. E a gente precisa calcular qual o menor número de elementos possível para o conjunto B. Vamos lá. Aqui, só para a gente anotar, x mais y mais 17 igual a 37. X mais y igual a 20. Eu tenho que x igual a 2w. Muito bom. Então aqui eu já posso reescrever isso aqui como 2w, para ficar melhor aqui para a gente. Muito bom. E a pergunta é o menor número possível de elementos. Aqui, tem uma coisa que foi pulado aqui. Está falando o seguinte, o total de elementos do conjunto C é 37 também. Então a gente tem que, o conjunto C, o elementos é 37. Então a gente tem que Z mais W mais 17 igual a 37. Por analogia, a gente tem que Z mais W igual a 20. Muito bom. Então, daí você pode estar pensando, poxa, mas aí eu tenho mais incógnitas do que equações? Sim, porque a gente tem que buscar o menor número possível que serve aqui pra gente. Por que isso é um desafio? Porque é o seguinte, eu não posso, se eu falar simplesmente, o z é igual a 1, vamos supor que eu falei isso, o z é igual a 1, mas aí quando a gente joga nessa conta, 1 mais w tem que dar 20, quer dizer que o w seria 19. Mas aí quando eu aplico aqui na outra conta, poxa, se w for 19, quer dizer que o x não tem como ser 2 vezes o w, porque o máximo valor de x também é 19, né? Então, aí a gente chega a alguns padrões, ó. O que acontece? Como o y tem que ser no mínimo 1, o y é no mínimo 1, porque ele é alguma coisa. Então quer dizer que o x é no máximo 19. E como o 2w, como o x é igual a 2w, então w pode ser no máximo, o valor máximo de w é 9, né? Que a gente trabalhando aqui com números inteiros, o valor máximo de w é 9. Porque aí, 2 vezes o w vai dar 18, que ainda está dentro aqui. O x ainda pode ser 18. Lembrando que esse é o valor máximo. Logo, o w pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8, ou 9. Pode ser qualquer um desses valores. Mas vamos lá. A gente agora vai pensar da seguinte forma. A gente quer saber qual o mínimo, o menor número possível que pode
vir aqui ó, no conjunto B. E se a gente for pensar assim, o 17 já está fixo, é 17. Mas daí a gente pensa, poxa, aqui no conjunto C tem o Z e tem o W. Eu quero então, que como o Z faz parte do B, eu quero que o Z tenha o menor valor possível. E para o Z ter o menor valor possível, o W tem que ter o maior valor possível, né? Concorda? Porque se eu tenho que tirar de um para colocar no outro, então qual o maior valor possível de W? É 9. Então é isso que a gente vai adotar. E a gente adotando W igual a 9, o Z, a gente adotando, ó, para W igual a 9, Z mais W igual a 20, Z mais 9 igual a 20, Z igual a 20 menos 9, Z igual a 11. Então a gente achou aqui que para W igual a 9, Z igual a 11. E a gente pegou isso porque a gente viu o valor máximo de W é esse. E para a gente é interessante que W tenha o valor máximo para o Z ter o valor mínimo. Pensa assim, a gente quer que o B tenha o menor número de elementos possíveis. Se a gente colocasse o W como 2, por exemplo, aí o Z ficaria valendo 18. Já não temos o menor valor possível de B. Muito bom. Tá certo. A gente achou aqui quanto que vale o Z e quanto que vale o W. Com base nisso, a gente consegue achar quanto que vale o X. Ó. Vamos lá. X igual a 2W. O W é 9, então X igual a 2 vezes 9. X igual a 18. Então achamos aqui x igual a 18. Agora a gente coloca aqui na equação e acha o valor de y. X mais y igual a 20. 18 mais y igual a 20. Y igual a 20 menos 18. Y igual a 2. Achamos aqui o valor de y. Y igual a 2. Muito bom. Então é o seguinte, ó. A gente tem que y igual a 2, z igual a 11 e aqui 17. Se somarmos, se a gente somar 2 com 17 com 11, a gente tem o seguinte, 2 mais 7, 9, mais 1, 10. Sobe 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. A gente tem aqui o valor de 30. Muito bom. Próxima questão. Saí de casa com uma certa quantia comigo. Gastei metade do que tinha e em seguida dei R$3 de gorjeta. Continuei, gastei metade do que ainda tinha e novamente dei R$3 de gorjeta. Além dessas duas vezes, fiz exatamente a mesma coisa outras duas vezes. Ao final estava com 17. Sendo assim, havia saído de casa com... Essa é uma daquelas perguntas de que a gente pode tentar fazer fórmula, etc. Mas o jeito mais fácil de resolver é fazendo o processo inverso. O que ele fez? Ele... Aqui no começo, ele tinha x, ele dividiu por 2, gastou metade, menos 3. Depois, ele fez a mesma coisa, dividido por 2, menos 3. Dividido por 2, menos 3. Dividido por 2, menos 3. E aqui no final, deu 17. Agora a gente vai fazer o processo contrário. Bom, a gente tem o 17 mais 3, que dá 20. Aí a gente multiplica por 2. Por quê? Porque ele dividiu por 2 aqui. Vezes 2 igual a 40. Muito bom. Agora a gente faz o mesmo processo de novo. A gente vai fazer esse processo 4 vezes. E por que 4 vezes? Porque ele gastou, continuou e gastou mais. E além dessas duas vezes, ele fez outras duas vezes. Então a gente também vai fazer 4 vezes. De novo, ó, 40 mais 3, que é o que ele deu de gorjeta, igual a 43, vezes 2, igual a 86. Continuando aqui a nossa conta. Vamos lá, agora 86. 86 mais 3, igual a 89. Eu pego o resultado, multiplico por 2, é igual a 178. Daí fazemos de novo ainda, agora sim a quarta e última vez. 178 mais 3 igual a 181. Multiplico por 2. Vamos fazer aqui no papel para não fazer de cabeça e acabar errando. 181 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Coloco 6, sobe 1.
2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, o nosso valor final é 362, alternativa D. Bem mais fácil do que a gente tentar fazer um monte de conta. É mais fácil, sempre que for questão desse tipo, pega o último valor e vai fazendo sempre os processos ao contrário. O que a gente tem que ter atenção é que é o seguinte: na ordem, ele gastou metade e em seguida deu a gorjeta. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, no nosso processo inverso, a gente primeiro soma a gorjeta, depois multiplica por 2. Se ele tivesse feito ao contrário, olha, eu dei a gorjeta, então fiquei com metade do que eu tinha antes. Aí a gente faria o contrário. Mas nesse caso, a gente sempre tem que pensar assim. Próxima questão. Após as filmagens, o tempo de duração de um filme de 2 horas e 50 minutos, os produtores queriam diminuir esse tempo em 20%. E o diretor achava que precisava aumentar esse tempo em 10%. O diretor aí sempre quer mais tempo, né? A diferença de tempo da duração total do filme entre essas duas pretensões é de... Então é o seguinte, ó. Eu tenho... Vou escrever aqui, ó. Ele tem 2 horas e 50. O pessoal lá quer menos 20% e o diretor quer mais 10%. Ó, 100% menos 20% igual a 80%. 100% mais 10% igual a 110%. Ele quer a diferença disso daqui. Ele não quer a diferença do original, da 2 horas e meia. Ele quer saber qual a diferença desse tempo mais curto para esse tempo mais longo. Vamos aí descobrir. Bom, a gente sabe que o nosso 100% são as 2 horas e 50 minutos de filme. Quanto isso representa em minutos no total? Isso representa, vamos lá, 2 horas, ó, 1 hora é 60, 1 hora é 60 e 50 minutos são 50 minutos. Aí eu somo 0 mais 0 mais 0, 0, 6 mais 6, 12, mais 5, 17, ou seja, no total 170 minutos. 2 horas e 50 são 170 minutos. Muito bom. Agora a gente precisa pegar esse resultado, achar 80% de 170 e 110% de 170. O jeito que a gente é tentado a fazer aqui, fora do ambiente de prova, é fazer o seguinte, fácil, 170 vezes 0,8, isso aqui vai dar alguma coisa, daí beleza, 170 vezes 1,1, acho o resultado e faço. O que pega é que geralmente a gente deixa fazer isso na calculadora, etc. É uma multiplicação mais difícil e até dá para fazer. De fato, eu sempre recomendo, não faça a calculadora, mas se você quiser, você pode fazer, ó, 170,0, né, que você coloca, vezes 0,8. Aí você faz 8 vezes 0, 8 vezes 0. Aí 8 vezes 7, que dá 56, sobe aqui. 8 vezes 1, 8, com mais 5, 13. C com os 2 zeros, 136. Muito bem. Nessa conta até que dá para fazer, mas geralmente não dá. Então sempre deixo aqui o meu método de fazer. É o seguinte, eu sei que 100% é igual a 170. E 10% é um número fácil de achar, não é? Sim, 10%. Eu pego a vírgula que está aqui, ó, 170,0, e mando ela para a esquerda. Passa a ser 17,0. Achei 10%. E por que isso é interessante? Porque assim eu consigo achar de novo 20% com uma certa facilidade. Pensa aqui, ó, 20%. 20% não é o dobro de 10%? É sim. Então é só fazer 2 vezes 17. 2 vezes 17 é 37. Não, é 34. 2 vezes 17 é 34. E achei quanto que é 10 e 20%. Por que isso me adianta? Bom, porque eu sei que, ó, se eu diminuir o tempo em 20%, é a mesma coisa que eu pegar o tempo total menos 20%. E aumentar em 10% é eu pegar o tempo total e somar 10%. É isso que a gente vai fazer, ó. 170 menos 20%, 20% é 34, 170 menos 34 é igual a 136.
E aí eu faço o contrário, 170 mais 10%. 10% é 17. 170 mais 17 igual a 187. E aí eu faço a subtração. 187 menos 136. 7 menos 6, 1. 8 menos 3, 5. 1 menos 1, 0. A diferença entre um filme e outro é de 51 minutos. Vamos para a próxima questão. Considere apenas os dados a seguir para resolver a questão. Apenas os dados a seguir. Fiz uma viagem que durou 1 hora e 30 minutos a 60 km por hora. Então, só lembrando aí, a gente já viu na última aula exercícios aí de velocidade, vamos relembrar. Se eu te disser que fiz uma viagem a 50 km por hora, e eu falar assim, fiquei 1 hora andando a 100 por hora, você já vai saber automaticamente que eu andei 100 km no total. Isso. E assim, se eu falar, eu tava andando a 120 por hora. E eu andei 2 horas. Você já vai saber que eu andei aí 240 quilômetros. Mesma coisa, eu estava andando 80 por hora. E eu andei por meia horinha. Meia hora é 0,5 horas. Você já sabe que eu andei 40 quilômetros. Você já sabe disso. Então, é isso que a gente consegue absorver disso. Se eu multiplicar a minha velocidade pelo tempo que eu andei, eu tenho a distância total. Muito bom. Em compensação, se eu chegar para você e falar, nossa cara, eu fui até da minha cidade até a outra cidade aqui, andei 100 km de distância. Beleza. E a minha velocidade média era 100 km por hora. Aí você já vai saber que eu gastei 1 hora para ir. Mesma coisa eu falar assim, olha, eu fui na cidade vizinha aqui, tive que andar 60 km. E eu fiz uma média aí de minha velocidade de 120 km por hora. Aí você já sabe que eu demorei meia hora, né, para fazer isso. Então a gente tem isso aqui, que é a distância dividido pela velocidade igual ao tempo. A distância dividida pela velocidade igual ao tempo. A gente pensando assim, a gente consegue identificar essas fórmulas, vamos dizer assim. E se você for ver, é fazer a parte matemática mesmo. Era um V que estava multiplicando aqui e passou dividindo para lá. Está falando, fiz uma viagem que durou 1 hora e 30 minutos a 60 km por hora. A gente consegue saber quanto que ele andou. Se eu multiplicar a velocidade, que é 60, vezes o tempo é 1 hora e meia, né? 1 hora e meia é 1,5, temos que lembrar isso. Não é 1,3, é 1,5, 1 hora e meia. 60 vezes 1,5 igual a 90. Eu sei que o total da viagem é de 90 km. Daí perguntou, para ter gasto 20% a menos do tempo de viagem, a minha velocidade deveria ter sido de... Muito bom. Vamos lá. Ele queria ter gastado 20% a menos. Vamos aqui, se 1 hora e meia é 100%, eu tenho que... 0,15 é 10%, 0,30 é 20%, e para gastar 20% menos eu faço 100 menos 20. 100 menos 20 é 1,5, que menos 0,3, então o menor tempo é 1,2 hora, é o tempo 20% menor. Então meu novo tempo, meu T2, é igual a 1,2 hora. Lembrando que isso não é 1 hora e 20, é 1 hora mais 1/5 de hora. 1/5 de hora são 12 minutos. Vamos lá. Para ter gasto 20% a menos, a minha velocidade deveria ter sido de... Vamos lá, a distância é a mesma, né? Sim, a distância é a mesma. O tempo a gente já tem. O que vai mudar é a velocidade. Com base na nossa fórmula, se V vezes T igual a D, eu quero achar a velocidade. Então eu pego esse T que está multiplicando, passo dividindo. Velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Vamos lá. Então eu tenho aqui a velocidade, a minha velocidade 2 vai ser igual a distância, que é a distância igual, dividido pelo tempo 2. Isso aqui, a distância é 90 dividido por 1,2. A gente acha a nossa nova velocidade média. Vamos fazer essa divisão. 90 dividido por 1,2.
Eu quero acabar com essa vírgula. Como é que eu faço? Eu multiplico os dois lados por 10. Ó. Então é 900 dividido por 12. Vamos lá. 12 não cabe dentro do 9, mas cabe dentro do 90. Ó, 12 vezes 5 dá 60. 12 vezes 7 dá 84. 84 já é bem perto do 90, né? Se eu fizer 12 vezes 8, vai dar 96. Passou do 90, não me serve mais. Então é 12 vezes 7, ó. 7, 12 vezes 7. Aqui dá 90. Aí eu coloco aqui, ó. 84 aqui embaixo. Menos 90 menos 84, 6. Eu baixo o 0. 12 vezes 5 é 60. 75 é o nosso resultado. Então, para gastar 20% a menos do tempo, eu tenho que andar a 75 km por hora. Alternativa C. Vamos lá. Um investidor comprou ações de uma empresa. Planejou vender essas ações em duas situações: se subirem 16% ou se caírem 20%. Em relação ao preço de saída do negócio com prejuízo, ou seja, caso caia, o preço de saída do negócio com lucro é superior em... Então ele estava fazendo o seguinte: eu comprei essa ação aqui. Se ela subir 16, eu vendo. Se ela cair 20%, eu vendo também. Ele quer saber a distância entre a pior situação, que é cair, e a melhor situação, que é subir. Ele quer saber essa distância aqui. E é isso que a gente vai calcular. Vamos lá. Então, ele não deu valor aqui, mas a gente não precisa. A gente faz isso usando o 100% aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho 100%. O preço se subir, desculpa, 16%, ele passa a ser, ó, 100 mais 16 igual a 116. Muito bem. Ó, e o preço aqui, ó, se cair 20%, vamos lá. Se cair 20%, então é 100 menos 20 igual a 80. Beleza. Então a diferença, por enquanto, é essa daqui, né? Mas daí a gente já vai correndo aqui. Ah, beleza. Então eu vou fazer aqui, ó. 116 menos 80 dá igual a 36. Tem 36 aqui, eu vou marcar e fechou. Não, porque esse 36% é com relação ao preço inicial. O que acontece? Ele está falando com relação ao preço de saída do negócio com prejuízo. Então ele quer saber o seguinte: 116 sobre 80. Qual que é aí o nosso valor que dá? E para isso a gente tem que fazer essa divisão. Vamos lá. 116 dividido por 80. 80 não cabe em 1, não cabe em 11, cabe em 116. 80 vezes 1 dá 80. A gente subtrai aqui, aí sim deu 36 por enquanto. 80 não cabe dentro do 36, então a gente coloca um 0 aqui e uma vírgula aqui. Ó, agora sim, 360, ó. 80 vezes 5 dá 400. Está perto, mas é maior. 80 vezes 4 dá 320. Então é esse aqui, ó. 320. 320, porque ó, 80 vezes 4 é 320, com menos, sobrou 40. Colocamos outro zero aqui, 400. 80 vezes 5, 400. Então, menos 400, o resto é zero. Então, o nosso resultado aqui é 1,45. 1,45%? Não, a gente tem que lembrar que o 1 é 100%. E o aumento vem aqui, ó, no que veio depois da vírgula. O aumento foi de 45%, alternativa A. Próxima e última questão de hoje. A partir do ponto A, eu caminho 2 metros. Dou meia volta e caminho 4 metros. Dou meia volta e caminho 8 metros. Então ele faz assim, ó. Ele caminha
2 metros, ele dá meia volta, caminha 4 metros, dá meia volta, caminha 8 metros. Vamos fazer isso aqui num espaço maior, só para a gente ter ideia aqui, ó. Primeiro ele vem, ó, daqui para cá, caminha 2. Daí ele volta no mesmo lugar, só que eu vou desenhar embaixo para ficar mais fácil da gente entender. Ele volta e caminha 4 metros, ou seja, caminha os 2 iniciais e mais 2. Beleza. Aí de novo ele dá meia volta e caminha 8, ou seja, ele caminha esses 4 mais 4. E aí e depois ele vai fazendo a mesma coisa. Ele vai dar meia volta, caminhar 8 mais 8. E daí depois a mesma coisa. 16, mas é isso que ele vai fazendo. Sempre ele vai dobrando o tanto que ele anda. Vou fazendo isso caminhando sempre o dobro de metros que caminhei na etapa anterior e dando meia volta ao final de cada etapa. Até caminhar 7 etapas. Ou seja, ele foi, voltou, 7 vezes. Ó, nesse lugar a distância que estou do ponto A é igual a... Então, ou seja, o começo de tudo é o A. Vamos lá, ó. Vamos fazer aqui o desenho. Aqui é o ponto A. Tentar fazer aqui o mais reto possível, ó. Aí ele caminhou 2. Vou fazer pequeno para ter espaço aqui. Ó, ele caminhou 2. Ele deu meia volta, mas eu vou fazer aqui embaixo para a gente não perder o pique aqui. E caminhou 4. Se ele caminhou 4, aqui ele está no 2 ainda. Ele deu meia volta e caminhou 8, ou seja, esses 4 aqui, parou no 2, e mais 4, ou seja, ele parou no 6. Aí beleza, ele começou daqui, ele deu meia volta, e ele andou 4, parou aqui no 2, desculpa, ele andou 8, aqui ó, 2, 4, 6, 8, não, desculpa. Ele é 2, 4, 8, 16, 32, 64, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, sexto passo e o sétimo passo, ele andou 128 metros. Vamos para a gente conseguir manter aqui. Então esse é o primeiro passo, segundo, terceiro, o quarto passo. O quarto passo ele caminhou esses 8 aqui e andou mais 8 para lá. Então ele parou aqui. Ele estava aqui no 2, aqui ele parou no 16. Aí beleza, aí no quinto passo ele andou esses 16. Parou aqui no 6 e andou mais 16. 6 mais 16 é igual a 22. Vamos lá. Esse foi o nosso quinto passo. Agora o sexto passo e depois o sétimo aqui embaixo. No sexto passo ele começou aqui no 22. Ele andou 32 metros até o 16 e depois andou mais 32 metros. Aqui vai ficar fora de escala. Ele andou... Ou seja, 16 mais 32 é igual a 48. E aqui no sétimo passo ele saiu do 48, andou tudo aqui até o 22 e andou mais 64. Mais 64, 22 mais 64 é igual a 86. E ele estava no final, então ele estava a 86 metros do ponto A. 86 metros. Muito bom. Aqui, então, viu só? Às vezes o jeito mais fácil da gente acertar não envolve fazer um monte de conta com um monte de equação aí desconhecida. Às vezes é não ter preguiça de ir no papel e desenhar à mão. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui. Dá uma conferida lá no Instagram também, porque antes de ter vídeo aqui eu aviso lá. É isso. Muito obrigado.